Fico muito feliz que você esteja aqui, espero que você tenha passado muito bem o Natal. Não sei se você teve uma overdose de comida ou não, espero que não. Ninguém passou pela experiência de um coma. Coma não. Não, coma também não, né? Seria um exagero, né, gente? Mas eu espero que você tenha comido bem, festejado com a sua família, com o seu amigo. Eu inventei uma história para a Andréia lá com a minha família. Inventei de encomendar um porquinho para fazer inteiro, né? Que fica as patinhas e o olho fica olhando para a gente. Você já comeu esse tipo de porquinho? E aí foi interessante, porque tinham umas crianças, né, sobrinhos nossos, que nunca tinham visto um porco inteiro em cima da mesa. E eles ficaram tão assustados que eles não comeram nada. Né? Então, a minha alegria foi que somente eu e meu pai gostamos do bendito porquinho. Esse foi um lado alegre. O triste foi que eu não dei conta de comer aquele bendito porquinho que estava com um corinho pururuca, irmãos. Me deu até água na boca agora. Aquele corinho. Pena que muita gente ficou assustado com a face do porquinho e não quis comer. Eu fico feliz demais, eu queria orar com você mais uma vez. Senhor, que bom que o Senhor tem cuidado da gente. Obrigado por rever meus irmãos aqui, amigos, queridos, por sabermos que o Senhor realmente tem nos protegido, nos sustentado, nos dado vida, sobretudo desfrutar do privilégio da Tua salvação e da comunhão com o Senhor. Então, nós te louvamos por essa noite tão especial, te louvamos pela vida tão preciosa de cada pessoa aqui. Ó Deus, tão preciosa. Nós te bendizemos pela vida de cada um e abençoamos cada um aqui, no poder do Teu nome. E oramos que agora o Senhor ministre o nosso coração através da Tua palavra, como o Senhor já tem feito, através da comunhão, dos sorrisos, dos abraços, das canções, porque o Senhor está aqui entre nós, está trabalhando de todas as formas, em todo o tempo, e nós queremos estar com os nossos corações abertos a Ti. Ó Deus, dá-nos corações sensíveis à Tua voz nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Eu cumprimentando, nós temos vários visitantes aqui, pessoas de fora da cidade, conheci a família aqui que veio de Itaúna, Minas Gerais, conheci o Lucas que veio lá de Criciúma, está nos visitando aqui, algumas pessoas de fora da cidade, sejam bem-vindos também. Eu quero finalizar uma série de mensagens que começamos nesse mês de dezembro, a respeito de algo inesperado. E por que nós falamos sobre esse tema ao longo dessas semanas? Porque nós estávamos conectando esse tema com o Natal. Porque Jesus, conforme o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 1, Colossenses capítulo 1, ele diz que Jesus é um mistério que estava oculto há séculos, mas que havia sido revelado na plenitude dos tempos. Ele fala sobre isso em Gálatas também. O que é interessante é que Jesus, como Messias prometido, o ungido de Deus, o Salvador do mundo, havia sido profetizado em todo o Velho Testamento. Mas quando Jesus vem, as pessoas não entenderam que Jesus era o Messias, porque ele veio de forma inesperada. Você sabe, a palavra inesperada tem vários significados. Ela pode significar algo extraordinário, surpreendente, como também pode significar algo imprevisível, até chocante. Essa palavra tem vários significados. Para alguns, realmente Jesus veio de forma chocante, porque esperava-se um rei todo-poderoso, com poder militar, poder político, de tal forma que ele pudesse quebrar o jugo do Império Romano sobre a nação de Israel, exatamente naquele momento. Alguns esperavam um líder muito forte, e Jesus veio como servo sofredor. Jesus veio para entregar a sua vida por nós, pela humanidade, pelo seu povo. Tanto que o apóstolo João, ao escrever o seu evangelho, no capítulo 1, ele diz assim: veio para o que era seu, o seu povo, mas os seus não o receberam. E aí ele diz no verso 12: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Ou seja, ele veio para o seu povo, que conhecia muito bem todo o Velho Testamento, toda a lei e os profetas, todas as profecias a respeito do Messias. Eles sabiam onde o Messias iria nascer. Vocês lembram quando os magos chegam a Jerusalém, e aí então Herodes fica todo oriçado com a notícia, e ele pergunta então às autoridades, aos líderes judaicos, onde que o Messias iria nascer. Todos sabiam, em Belém. Em Belém. Mas eles não compreenderam que Jesus, a forma simples que ele vem, a forma simples que ele vive, e depois quando ele se manifesta no seu ministério público, a mensagem que ele traz era algo completamente inesperado. Que história é essa de que a gente tem que amar os nossos inimigos e abençoar aqueles que nos perseguem? Que história é essa de que a gente tem que perdoar quem nos ofende? Que história é essa de que Deus quer o coração?
e não as leis religiosas que o nosso povo cumpre há séculos. Que história é essa? Eles não compreenderam Jesus. Graças a Deus que muitos que começaram lentamente esse processo de conhecer Jesus, iluminados pelo Espírito de Deus e pela graça de Deus, compreenderam que Jesus era o Messias. E é por isso que nós temos os evangelhos, nós temos as cartas no Novo Testamento, e o evangelho chegou também a mim e a você. Mas para muita gente, você tem familiares e amigos, você tem parentes, você tem colegas de trabalho, que as pessoas não conseguem ver em Jesus o Salvador do mundo. Eles não conseguem ver em Jesus o Deus que encarnou, cheio de graça e verdade, e viveu entre os homens. Eles não conseguem ver Jesus como aquele que tem todo o poder nos céus e na terra, que é Rei supremo e soberano, e que voltará então a esse mundo, não mais como servo sofredor, mas como Rei dos reis e Senhor dos senhores, para buscar o seu povo, a sua igreja. Muitas pessoas não conseguem ver Jesus assim. Conseguem ver até Jesus como um milagreiro, conseguem ver Jesus como um profeta, conseguem ver Jesus como o maior pedagogo do mundo, o maior mestre do mundo, o maior psicólogo do mundo, mas não conseguem ver Jesus como Deus. E, portanto, não se submetem a Ele em amor. Eu espero que o teu coração, que o seu coração, não tenha só celebrado a experiência do Natal, as festividades, o comes e bebes, o encontro da família, mas que no teu coração, Jesus tenha achado lugar. Assim como ele achou um lugar para nascer na manjedoura, porque não havia uma pousada, não havia um lugar que seus pais pudessem ter um quarto adequado, mas ele achou um estábulo, ele achou uma manjedoura, ele nasceu, ele viveu entre nós, que ele possa achar espaço no seu coração, para ser quem ele é. Jesus é Deus, ele é o Messias prometido, ele é o ungido de Deus, ele é o Cristo, que significa exatamente isso, ungido de Deus, ele é o Senhor, seu nome está acima de todo nome, ao qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Posso ouvir um amém, meus irmãos? Amém? Aleluia por isso. É o nome de Jesus, é o nome mais poderoso que existe. E eu espero que Ele tenha espaço no seu coração para ser quem Ele é e para fazer aquilo que só Ele pode fazer na sua vida. Só Ele pode fazer na sua vida. Agora, hoje eu quero concluir essa mensagem pensando em algo que é muito interessante. A Bíblia e o mundo, quando a gente fala mundo, aqui a sociedade, o conjunto de valores que guia a nossa sociedade sem Deus, são muito diferentes. O reino de Deus é muito diferente dos reinos desse mundo. E no reino deste mundo, o que vale são as posses, o que vale é a aparência, o que vale são as competências, o QI, as habilidades que a pessoa possui, o seu nível social. Nesse mundo é a lei do mais forte, do mais bonito, do mais inteligente. E muitas vezes nós pensamos que o funcionamento do reino de Deus acontece da mesma forma. Mas como bem mencionou a pastora Marinês no domingo passado, falando como Deus demonstra nas Escrituras Sagradas que Ele age contrário aos valores da cultura. Você que conhece um pouco da Bíblia sabe que no Velho Testamento, o filho primogênito, ele praticamente recebia toda a herança da família. E os demais muito pouco. E as filhas então não recebiam nada. É interessante na Bíblia que Deus ele privilegia não o primogênito em muitas das histórias que nós vemos. Por exemplo, Deus ele amou Abel e Caim, você sabe o que aconteceu. A Bíblia diz que Deus preferiu Jacó do que Esaú. Não é interessante isso? Que Deus preferiu Isaac a Ismael. Não o primogênito, porque esse era o valor da cultura. São os primogênitos que são importantes, os primogênitos que valem. Judá e não Rubem, das 12 tribos. É interessante que quando o profeta Samuel vai ungir o segundo rei de Israel, ele escolhe o 8º filho da família de Jessé, o 8º filho, o Davi, que estava esquecido pela própria família, cuidando dos rebanhos, no meio do nada. Deus inverte a lógica humana. É interessante também em relação às mulheres, porque na cultura oriental, na cultura antiga, as mulheres precisavam gerar filhos, essa era a principal função de uma mulher, e quanto mais filhos, mais ela era vista como uma mulher abençoada. E é interessante que muitas mulheres significativas na história bíblica eram estéreis. Você se lembra de Sara, a esposa de Abraão? A nação de Israel nasce com Abraão. O povo de Deus é formado a partir de Abraão, e essa mulher é estéril. Você sabe que Rebeca, a esposa de Isaac, era estéril? Você sabe que Raquel, a esposa de Jacó, era estéril? Você sabe que Ana, mãe do profeta Samuel, era estéril? Você sabe que Isabel, a mãe de João Batista, era estéril?
Deus usa as mulheres que eram excluídas, que eram mal vistas, que eram realmente vistas sem valor para a sociedade, para a família, porque não tinham como manter a descendência de uma família, e Deus usa essas mulheres para fazerem parte significativamente da história da revelação dele para toda a humanidade. O que eu quero que você pense é que Deus usa o inesperado. Deus usa o inesperado. O apóstolo Paulo fala sobre isso na carta aos Coríntios. Ele fala que a sabedoria de Deus é muito diferente da sabedoria do homem, é loucura para o homem, porque ela é muito diferente. E muitas vezes, eu e você, nos esquecemos disso. Muitas vezes nós estamos pautando o nosso relacionamento com Deus ou a nossa vida pelos valores dessa cultura sem Deus, ao invés de pautarmos a nossa vida pelos valores do reino de Deus. E aí nós não vivemos o inesperado, não no sentido de algo chocante, mas no sentido de algo surpreendente. E aí nós não vivemos aquilo que é sobrenatural, porque nós nos esquecemos que o reino de Deus funciona de forma diferente. É exatamente por isso que Jesus nasceu de forma simples. Jesus veio diferente da caixa que aqueles líderes religiosos e que o próprio povo de Israel esperava. Colocaram o Messias num pedestal e o Messias tem que agir dessa forma, do jeito que nós esperamos, de acordo com as nossas expectativas, e Jesus quebrou tudo isso, completamente isso. E ele continua quebrando, ele continua fazendo coisas inesperadas, ele continua fazendo coisas fora da caixa, ele continua contrariando a cultura dos homens, ele continua contrariando os valores desse mundo, porque Jesus, ele é Deus, ele é o Senhor, e os seus pensamentos, conforme Isaías 55, são mais altos do que os nossos, são muito maiores do que os nossos também. Quando, no domingo passado, a pastora Marinês mencionou a história de Natanael, você lembra o que Natanael disse para o seu amigo Filipe a respeito de Jesus? Eu trouxe o texto, capítulo 1 do Evangelho de João. Natanael, quando ouviu que Jesus tinha vindo de Nazaré, o que Natanael perguntou? Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? O que Filipe responde? Vem e veja, vem e veja. Quer aí, você está pautando os valores da cultura? Pode vir alguém bom lá de Nazaré? Pode vir alguém bom de, sei lá, pensa de onde a cidade você tem algum preconceito? Pode vir alguém bom de lá. Acha que o Messias, que tem respostas para as indagações e os anseios mais profundos da humanidade, que esse cara viria de Nazaré? É impossível vir de Nazaré. Mas Jesus foi chamado Nazareno, porque ele veio de Nazaré. Nasceu em Belém, mas cresceu em Nazaré. Ele vem de Nazaré. Natanael não podia acreditar que alguém de lá tivesse realmente as respostas para os dilemas do seu coração. Ele não podia acreditar que essa pessoa poderia ser o Messias. Eu fico pensando, quantos de nós estamos aqui numa celebração hoje à noite, e que às vezes você não crê que Jesus é realmente a resposta para os anseios mais profundos do seu coração, para as questões mais importantes da sua alma, do seu ser. Mas Jesus é. E eu espero que você creia. E a minha pergunta, ou na verdade a minha resposta para você é a mesma de Filipe. Vem e vê. Como diz o salmista, prove e veja que o Senhor é bom. Vem e vê. Vem para Jesus e veja o que Ele pode realizar na sua vida. Vem para Jesus e veja o inesperado acontecendo no seu coração. Vem para Jesus e experimente algo que é sobrenatural, não é natural, é sobrenatural, é extraordinário, é fora da caixa, por causa do amor, da graça e do poder que Jesus tem, porque Ele é Deus. Eu quero convidar você a pensar sobre isso, e a pensar em algo que eu penso que está totalmente ligado ao novo ano que Deus está colocando diante de nós. Assim como Jesus foi inesperado, veio de um lugar que ninguém acreditava, agiu de maneira diferente do que as pessoas tinham expectativas como Senhor e Salvador. Jesus, Ele continua agindo assim, mas Ele também age através de pessoas inesperadas. Eu quero que você saiba assim, Deus pode usar qualquer pessoa, irmãos. Deus pode usar qualquer pessoa, qualquer um de nós. Ele pode fazer o que Ele quer, Ele é soberano. No tempo que Ele quer, do jeito que Ele quer, com a pessoa que Ele quer. Deus é soberano. Mas é interessante que quando nós olhamos a Bíblia, nós vemos que as pessoas que Deus usa e usou na história da revelação das Escrituras Sagradas, têm algumas características. E eu queria pegar uma pessoa, que nós nem temos o nome dela na Bíblia, mas eu queria olhar para uma história
e tirar alguns princípios aqui pensando que assim como Jesus veio e fez algo inesperado, e veio de uma forma inesperada, que Deus usa hoje pessoas inesperadas. Que Deus usa hoje pessoas que são impensáveis ou impensadas para muita gente. Que Deus usa, muitas vezes, os fracos para confundir os fortes. Usa aqueles que a cultura considera ignorantes para confundir os sábios. E eu quero pedir para você ler comigo um trecho da Escritura que está lá no livro de 2 Reis, capítulo 5. É uma história muito conhecida, se você cresceu na igreja, você já ouviu dessa história muitas vezes. 2 Reis, capítulo 5, eu quero ler com você. Eu quero ver a história da cura de Naamã. Mas eu quero me concentrar não em Naamã, eu quero me concentrar na pessoa que não tem nome nessa história. Leia a história comigo. A Bíblia diz aqui que Naamã era comandante do exército da Síria, país vizinho de Israel, e que muitas vezes, em muitos períodos da história, entrou em guerra contra Israel. Esse homem, chamado Naamã, era muito respeitado e estimado pelo rei do seu país. Por quê? Porque por meio de Naamã, o Senhor Deus tinha dado a vitória ao exército dos sírios. Ele era um soldado valente, mas sofria de uma terrível doença da pele. Na verdade, essa terrível doença era a lepra, uma doença incurável. Ele sofria dessa doença com consequências terríveis para quem estava enfermo dessa doença. Num dos seus ataques contra Israel, os sírios haviam levado como prisioneiro uma menina israelita, que ficou sendo escrava da mulher de Naamã. E um dia, essa menina, que nós não temos o nome dela, disse à patroa, disse à esposa de Naamã: eu gostaria que o meu patrão fosse falar com um profeta que mora em Samaria, pois ele o curaria da sua doença. Ela está se referindo aqui ao profeta Eliseu. Ela diz assim: eu acho que o nosso patrão, o nosso comandante, o nosso Senhor aqui, deveria conversar com esse profeta, porque ele o curaria dessa doença. Verso 4. Então Naamã foi falar com o rei, o rei da Síria, e contou o que a menina tinha dito. O rei, então, o rei da Síria, ordenou: vá falar com o rei de Israel e entregue essa carta a ele. Fez uma carta, mandou um WhatsApp urgente, né? Assinado, selado com aquela figurinha engraçada, faz o que eu estou te pedindo, mandou essa carta e ordena, né? Vai lá e fala com ele. A Bíblia diz que Naamã saiu, esperança no coração. Você imagina, você está com uma doença incurável, que vai acabar com a tua vida, vai destroçar tudo que você construiu até ali, porque um leproso, ele era excluído da sociedade. Naamã ia perder sua esposa, ele ia perder seu casamento, ele ia perder sua família, ele ia perder a sua posição social, ele ia perder seu lugar no exército. Um leproso era excluído de toda a sociedade, ele ia andar como um errante, um pedinte, o resto da sua vida. Ele seria uma pessoa morta e viva ao mesmo tempo. Ele iria morrer para a família, morrer para a sociedade, mas continuaria vivo. E talvez levaria anos para que o seu sofrimento acabasse com a sua morte. Naamã estava destinado ao fracasso, à derrota, a consequências terríveis com a sua enfermidade, a uma vida completamente destruída. Então, quando ele tem a palavra de esperança, rapidamente ele vai na direção dessa palavra. Então, Naamã saiu levando uns 350 quilos de prata, pouquinha prata, 70 quilos de ouro, dava para fazer um bom réveillon para nós, né, irmãos? 70 quilos de ouro, né? E 10 mudas de roupas finas. A carta que ele levava, a mensagem do WhatsApp dizia assim: essa carta é para apresentar Naamã, que é meu oficial. Isso o rei da Síria, que era mais poderoso que o rei de Israel nesse momento da história. E o rei da Síria diz para o rei de Israel: eu quero que você o cure. Eu quero que você o cure. Olha a reação do rei de Israel. Ele diz assim: quando o rei de Israel leu a carta, rasgou as suas roupas, que era sinal de desespero, de tristeza, de abatimento, sinal de medo, e exclamou: como é que o rei da Síria quer que eu cure esse homem? Será que ele pensa que eu sou Deus e que tenho o poder de dar a vida e tirá-la? Ele está querendo briga, ele só deve estar pensando em ter uma situação que ele vai entrar em guerra com o meu país, é isso que ele está querendo. O rei de Israel não tinha outra perspectiva a respeito dessa história. O profeta Eliseu soube do que havia acontecido e mandou dizer ao rei: por que o Senhor está tão preocupado? Mande que esse homem venha falar comigo, e eu mostrarei a ele que há
um profeta em Israel. Por que você está tão preocupada? Por que você está tão preocupado? Olha a pergunta, por que você está tão preocupado? O rei de Israel diria, porque eu estou diante de uma situação impossível. Não tem o que eu possa fazer, não há o que eu possa fazer, como que eu vou curar esse cara? Mas o profeta ainda diz, por que você está preocupada? Talvez você esteja aqui nessa noite, dizendo assim, eu tenho uma situação impossível diante de mim, não sei o que fazer. E Deus está dizendo assim, por que você está preocupada? Tem profeta. O profeta era o representante de Deus. Hoje eu posso dizer para você, tem um Deus com você. É Jesus, o Emanuel, o Deus conosco, o Deus que está conosco todos os dias, até a consumação do século. Lembre-se, porque você está preocupado quando há um Deus por você. Mas eu quero olhar essa história, e eu poderia muito falar aqui do contexto. Quando o texto no hebraico aqui usa a palavra menina, essa expressão representa realmente uma criança pequena, no máximo 12 anos essa menina tinha. Como eu disse, Israel não estava em guerra com a Síria nesse momento, mas a Síria estava com mais poder militar, com mais dinheiro, com mais influência do que Israel nesse período da história, exatamente porque Israel estava desobedecendo a Deus, sendo rebelde contra Deus. Então, eles estavam afrontando Deus no seu pecado, na sua miséria. Então, o que acontece é que eles não estavam em guerra, mas o exército da Síria fazia intervenções, entrava dentro da nação de Israel e pegava despojos. Às vezes entrava nas cidades pequenas e tirava o que eles tinham. E dentre as coisas que eles tomavam, haviam pessoas. Agora você imagina, essa jovenzinha de cerca de 12 anos havia sido levada como escrava. Uma jovenzinha de 12 anos foi tirada da família, foi tirada do seu povo, de tudo que ela conhecia e levado para uma outra terra, para uma outra cultura, para aquele povo que representava um povo inimigo do seu país. Não bastasse isso, essa menina se tornou uma escrava. Uma escrava não tem direitos, não tem salário, não tem 13º, não tem férias, não tem plano de saúde. Uma escrava não tinha absolutamente nenhum direito sobre si mesmo. Ou seja, se Naamã quisesse matar essa menina, se quisesse estuprá-la, se quisesse fazer qualquer coisa, ela era apenas um objeto, era uma escrava, não tinha valor nenhum. Talvez até ela tenha sido vendida no mercado e por isso ela foi chegar até a casa de um homem importante da Síria. Ou talvez na própria conquista, os soldados dividiram as meninas, as pessoas, as virgens, e levaram essa menina para a casa desse alto comandante do exército sírio. A gente não sabe o que aconteceu. O que a gente sabe é que essa menina está numa situação muito complicada, muito difícil. Por outro lado, parece que a graça de Deus também a protegeu. Porque ela não foi parar na casa de qualquer pessoa, ela foi parar na casa de alguém rico, importante, então ela ia ter comida. Ela estava na casa de um comandante do exército, então ela ia ter proteção. Se ela estava ali, ela pelo menos estava acolhida na sua situação de miséria. Pelo menos ela tinha comida onde servir numa situação que seria desesperadora. Então, ela se estabelece ali. E o que a história diz é algo que abençoa a gente. E eu queria aqui, com base nessa história, entender com você que de forma inesperada Deus continua usando pessoas com algumas características, pessoas que são inesperadas, que são surpreendentes para nós e que Deus usa grandemente, porque Deus usou essa menina. Essa menina não tem nome, não passa de uma criança, é uma escrava, mas Deus usou essa menina para fazer um grande milagre na vida de Naamã, e não só para curá-lo da lepra, mas também para libertá-lo de uma doença pior, que é a doença do pecado, para salvar a sua alma, fazer dele um novo homem. Deus usou essa menina para fazer um rebuliço nessa história. Uma menina sem nome, uma menina inesperada. Então, eu queria ver alguns princípios que a gente tem aqui. Claro que eu quero enfatizar a primeira verdade, é que Deus usa pessoas insignificantes, entre aspas. Insignificantes para a cultura, insignificantes para a sociedade, insignificantes talvez para a família, para muitas pessoas, mas Deus usa pessoas insignificantes. E nós vemos nessa história exatamente isso. Deus usando uma menina de 12 anos, levada como escrava sem nome, uma vítima de guerra, tirada dos seus pais e familiares. Ela estava realmente convivendo numa outra casa, com outras pessoas, com outra cultura e ainda cuidando de um leproso, o que era algo terrível. A gente não sabe até que medida esse homem já estava leproso, há quanto tempo ele estava escondendo. Provavelmente Naamã colocava a sua armadura de guerra,
ele tinha algumas medalhas de vitórias, ele pegava o seu escudo, a sua espada, mas quando ele chegava em casa, ele tinha que tirar tudo isso e ver quem ele de fato era. E ele era um leproso. Ele era um leproso. Ele tinha que se enxergar, a sua condição. E essa menina que estava dentro da casa já sabia disso. Provavelmente Naamã já estava dando sinais de sofrimento, de dor, de medo com a situação, de desespero até. Por isso que essa menina é que toma a iniciativa de falar com a esposa dele. Provavelmente porque essa menina jamais poderia falar com o seu senhor, com um homem de outra cultura, comandante, na posição de dono da casa, de senhor daquele lar, daquela família, talvez até de muitas famílias que moravam ali em comunidade. Essa menina era alguém completamente inesperada que traz a solução. O que eu quero tirar de valor aqui para nós, irmãos, hoje, dia 29 de dezembro de 2024? Eu sei que Cristo, Ele promove cura interior para a gente, que Cristo eleva a nossa autoestima. Quando você conhece Jesus e entende o valor que Ele confere a você, o valor que Ele conferiu a você ao morrer na cruz do Calvário por você, quanto você é valioso, quanto você é precioso, quanto você é valiosa, o quanto você é preciosa, isso cura a gente interiormente. Alguns de nós vivemos com complexos, alguns de nós nos sentimos inferiores, e quando Jesus entra no nosso coração, a gente entende que a gente não é inferior a ninguém, que a gente não precisa ficar apegado aos complexos ou estigmas que recebemos da família, da nossa criação, da nossa educação. Nós não precisamos deixar que isso determine quem nós somos, porque quem determina quem nós somos hoje é Jesus, a nossa identidade é em Cristo, e nós somos filhos e filhas de Deus. Então nós fomos curados interiormente. Há uma libertação dentro de nós, mas ainda assim, em alguns momentos da nossa vida a gente se sente insignificante, a gente se sente incapaz, a gente se sente inadequado. Se você é pai e mãe, você sabe do que eu estou falando, porque eu e a Andréia, quantas vezes conversávamos, puxa, às vezes a gente acha que a gente não é capaz de criar os filhos, que a gente não está educando direito, parece que a gente não está fazendo as coisas certas, parece que a gente não está acertando no que a gente está fazendo, apesar da gente querer muito acertar. Talvez você se considere assim como marido, como esposa. Puxa, eu quero construir um bom casamento, mas parece que eu não consigo. Parece que eu falo A, ele entende B, eu falo grego, ele entende hebraico, parece que a gente não se entende, a gente não sei, parece que eu não nasci para isso. Às vezes talvez você esteja se sentindo assim profissionalmente, talvez você esteja se sentindo assim em alguma área da sua vida. O que é interessante nessa história, que nos lembra, como tantas outras da Bíblia, é que Deus não olha a gente como as pessoas veem. Talvez você seja irrelevante e insignificante para pessoas da sua própria família. Talvez nem a sua família acredite em você. Talvez pessoas ao seu lado não acreditem em você. Mas Deus acredita em você. E eu falo isso no sentido de que Ele vê o potencial que você tem quando está entregue nas mãos dEle. Eu não estou aqui querendo trazer uma mensagem de autoajuda para você, não é isso. Não estou querendo ser coaching aqui para você. Só estou querendo esclarecer um princípio da palavra, que Deus usa pessoas que outros não acreditam, que Deus usa pessoas que outros não acreditam. Até Jesus foi desacreditado pelos seus, e Deus estava ali, era Jesus, era Deus, o próprio Deus. Deus usa pessoas que as pessoas não acreditam. Às vezes a gente se sente assim, a gente olha as necessidades no mundo, e eu quero dizer para vocês como pastor, eu olho as necessidades do mundo à nossa volta, quantas demandas, quantas necessidades desesperadoras. Eu olho as oportunidades que estão diante de nós, como igreja local, de como a gente pode fazer diferença, de como a gente pode ser relevante, como a gente pode realmente ser usado por Deus para mitigar essas necessidades, para atender essas necessidades, mas às vezes me dá desespero. Como que a gente vai fazer isso? Como é possível, com tanta demanda que tem, com tantas coisas, com pessoas que estão enfrentando tantos problemas? Como é possível a gente realmente fazer o que Deus quer, e no meio de tudo isso? Às vezes eu me sinto assim, mas Deus me lembra que Ele usa pessoas inadequadas, pessoas que se sentem incapazes, pessoas que se sentem fracas. Muitas vezes quando eu converso com líderes dos nossos grupos de crescimento, ou converso com a galera do louvor, converso com outros que estão servindo aqui na igreja, as pessoas dizem, eu acho que eu não dou conta, eu acho que eu não sou capaz. Que bom, você já tem a primeira qualidade para ser usado por Deus, aleluia. Primeira qualidade. O duro é se você estivesse achando capaz, que você estivesse pronto.
Deus nunca teve problema de usar pessoas que se sentem incapazes. Deus sempre teve problema de usar gente que se sente boa o suficiente para fazer as coisas. Deus sempre tem problema para usar gente grande, nunca gente pequena. Deus sempre tem problema para usar gente que é cheia de si mesma, mas não gente que precisa depender dele. Não gente que precisa confiar nele. Não gente que precisa se olhar pequena diante da grandeza de Deus e dizer: Deus, eu não sei, eu não sou, eu não tenho, eu não posso. Mas eu creio que o Senhor é, que o Senhor tem, que o Senhor sabe e que o Senhor pode. Então, eis-me aqui, usa a minha vida. É isso. Então, nós aprendemos essa história. Eu me lembro um tempo atrás, eu fui visitar um casal da nossa igreja, que já há muito tempo não estava vindo à igreja, eu tentando convencê-los a voltar para a fé, voltar para a igreja, e eu fui com o meu coração em oração, e pegando fogo, e amando esses irmãos, mas saí de lá completamente frustrado. Completamente frustrado. Eles estão desigrejados, eles estão endurecidos, eles estão completamente frustrados. E nesses momentos a gente fala assim: puxa, o que eu vou fazer? Como que a gente pode mudar o coração das pessoas? Eu não posso. Eu realmente não posso. Você não pode. O que nós fazemos? Então nós deixamos de tentar ajudar, nós tentamos de buscar as pessoas, ou nós tentamos, ou paramos de orar a Deus por elas? Não, a gente vai buscar quem pode, quem tem, quem é, quem sabe. E a gente não vai deixar que esse senso de inadequação domine o nosso coração, porque Deus usa pessoas inesperadas. Eu gosto do que Jesus diz para os seus discípulos, lá em Marcos 1,17, na beira do mar da Galileia, ele diz: sigam-me, eu farei de vocês pescadores de homens. Quem faz cada um de nós pescadores de homens é Jesus. Quem faz cada um de nós vivermos o propósito glorioso que Ele tem para a gente é Jesus. Quem nos capacita é Jesus. Quem capacita você a ser um homem, uma mulher de verdade, um marido, uma esposa de verdade, um filho de verdade, quem capacita você a servir na sua área de excelência, de graça, no reino de Deus, é Jesus. É Ele que faz a gente pescador de homens. Jesus não diz assim: siga-me e dê o melhor de vocês. Jesus diz assim: siga-me e eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Jesus não diz assim: siga-me e esforcem-se. Jesus diz assim: siga-me e deixa eu trabalhar em você e através de você. Deixa eu tornar você o que você tem que viver. Tornar você o que você deve ser. Deixa eu fazer. Você me segue e eu faço. Combinado? O que a gente tenta fazer? Estou seguindo Jesus. E eu começo a fazer por mim. Eu começo a atuar por mim. Eu começo a colocar a mão onde Deus não me chamou para colocar a mão. Eu começo a fazer as coisas no impulso. Eu começo a acreditar mais em mim do que em Jesus. Começo a depender mais das minhas habilidades, das minhas capacidades, do que do poder do Espírito Santo. E Jesus diz: não, você me segue, eu faço. Você me segue, eu faço você o que você deve ser. E capacito você a fazer o que você deve fazer. Ah, que glorioso viver com Jesus, irmãos. A história dessa menina anônima mostra como Deus usa pessoas insignificantes aos olhos humanos, mas preciosas aos olhos de Deus. Você pode ser insignificante aos olhos das pessoas, mas você é muito precioso, muito preciosa aos olhos de Deus. Talvez em sua vida você pense que você não passa de uma criança, que não tem importância para aqueles que estão acima de você, aqueles que aparecem mais do que você, aqueles que parecem ser melhores do que você, aqueles que têm mais habilidade do que você, aqueles que têm talvez um nível social maior do que o seu, uma aparência melhor do que a sua, porque o nosso mundo vive tanto por aparência. Na verdade, Deus nunca escolheu os maiores. Quando Deus olhou para essa menina aqui, Ele não procurou as meninas mais populares de Israel, as mais bonitas. A gente não procurou alguém que estava numa posição de conforto, mas alguém que estava numa posição de miséria. E Ele usa essa menina para a sua glória. Para a sua glória. Deus transformou a vida de Naamã e tudo começou com essa menina. Segunda coisa, é que Deus usa pessoas que se importam mais com os outros do que consigo mesmas. Qual seria a reação esperada de uma menina que foi tirada à força da sua família, que agora está como escrava numa outra casa, para fazer qualquer tipo de serviço, para ser usada como um objeto? Qual seria a reação natural de uma menina como essa? Não seria a vingança, não seria o ódio, não seria a raiva,
Qual seria a reação natural de uma menina? E aqui está a grandeza dessa menina, a grandeza dessa criança. Ao invés dela olhar para Naamã, para sua patroa com raiva, com ira, com desejo de vingança, com ódio no coração, não, ela está se importando com aqueles que estão sobre ela na posição de senhores. Ela está se importando mais com seu patrão do que com ela mesma, porque ela não deu vazão a sentimentos naturais que todos nós temos. Ela não valorizou os seus sentimentos, ela valorizou mais a pessoa do que os seus próprios sentimentos. Nós vivemos numa sociedade onde a gente valoriza demais nossos sentimentos, irmãos. Muitas vezes nós somos guiados pelos sentimentos. Essa menina não fez assim. Não valorize demais os seus sentimentos. Sentimentos são volúveis, sentimentos são passageiros. Valorize mais as pessoas. Às vezes a gente rompe relacionamentos, a gente perde amizades, a gente quebra vínculos familiares porque a gente valoriza mais os sentimentos do que as pessoas. É aquela velha frase, irmãos, que a gente costuma usar as pessoas e amar as coisas, quando a gente deveria amar as pessoas e usar as coisas. Fazer o inverso. E essa menina aqui valoriza muito mais a pessoa do seu patrão, do seu senhor, que ela não podia nem se dirigir a palavra, do que os seus próprios sentimentos. Ao invés dela amaldiçoar o seu senhor, ela quer que Deus o cure. Ela abençoa literalmente o seu inimigo. Ela ora pelo seu inimigo. E nós vemos a nobreza dessa menina tão preciosa, porque ela se preocupa com o bem-estar de Naamã. A conduta dela deveria ter sido algo extraordinário, irmãos. Essa menina dentro dessa casa, sabe por quê? Porque a patroa, a esposa de Naamã, para ouvir uma menina escrava, de cerca de 12 anos. Dá vazão, dá confiança à palavra dessa menina. Essa menina deve ter tido uma postura tão extraordinária dentro dessa casa, que a patroa dela ouviu e acreditou na mensagem dessa menina. Ela podia ter dito assim: seja boba, menina, você não sabe o que é uma lepra, você não sabe nada da vida, você é uma escrava, você não vale nada. Mas a patroa não fez isso, a patroa valorizou aquela palavra a ponto de falar com o seu marido, e o seu marido valoriza aquela palavra a ponto de procurar o rei, e o rei valoriza a palavra da menina a ponto de procurar o outro rei. Quase há uma guerra entre dois países por causa da palavra de uma menina de 12 anos. Que menina poderosa, irmãos. Isso é influência. Liderança é influência. Ela não estava numa posição de liderança, mas ela estava exercendo liderança dentro dessa casa. Olha que extraordinário. E por quê? Porque ela se importava mais com as pessoas do que com os seus próprios sentimentos. Se importando mais com os outros do que com ela mesma. Às vezes nós pensamos demais em nós mesmos. E essa menina foi tão corajosa porque ela não olhou para aquilo que os outros pensavam dela, ao invés disso teve compaixão do seu Senhor. Ela amou os que a desprezavam. Ela foi luz na vida daquele homem, ela foi sal, ela fez a diferença naquele contexto. Minha pergunta para você nesse ponto é a seguinte: você tem se importado mais com você do que com as outras pessoas? Você tem dado mais razão ou mais valor aos seus sentimentos do que às pessoas? Nós nos importamos demais com a nossa posição, com os nossos sentimentos, com os nossos direitos, com os nossos desejos, com as nossas vontades, com aquilo que pensamos, com o nosso conforto. E às vezes fazemos isso em detrimento das pessoas, inclusive as pessoas que fomos chamados para servir. Você foi chamado para servir pessoas, eu também, todos nós. Chamado para servir seus familiares, chamado para servir seu cônjuge, seus filhos, seus pais. Chamado para servir. Esse é o papel mais importante no reino, servo. Por isso que Jesus é o servo sofredor. Por isso que ele diz: eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate de muitos, como Marcos 10:45. Servir. Fazer diferença na vida das pessoas. Terceira verdade é que Deus usa pessoas que creem no impossível. Você sabia que na Bíblia, a primeira pessoa curada de lepra, fora Miriam, que Deus mesmo colocou lepra em Miriam, foi o sírio Naamã? Não tinha outro caso, outra história de alguém ser curado de lepra. Naamã foi o primeiro cara curado de lepra. Até Jesus fala sobre ele no Evangelho de Lucas, capítulo 4, verso 27, quando Jesus fala que Deus atuou no inesperado, usando pessoas de outras nações ao invés do próprio povo judeu. Jesus diz assim: na época de Naamã tinha muitos leprosos,
Mas Deus curou só o Naamã, que era sírio, que não era judeu. Porque Jesus estava expondo a hipocrisia religiosa dos judeus. Ele fala, só Naamã foi curado. O sírio, improvável. Não curou os de Israel, mas curou um sírio. Porque Deus age de forma inesperada. Mas o que eu quero reiterar aqui é que aquela menina é capaz de crer numa coisa que nunca aconteceu. Você está ouvindo isso? Aquela menina creu num milagre que ela nunca viu, que ela nunca ouviu, que não existia na Bíblia. Não havia nenhuma pessoa curada de lepra. Nenhuma. Ela creu em algo impossível. Ela creu em algo que nunca havia sido feito. Alguém leproso, por meses ou anos, por dias, ser curado da lepra, através de um outro homem, mesmo que fosse profeta. Elias não curou o leproso, Eliseu nunca tinha curado um leproso. Você conhece a história que Eliseu nem recebeu esse cara, você lembra disso? Você conhece a história? Se não conhece, leia toda a história que é muito bonita. Eliseu nem recebeu o cara veio cheio de pompa, com ouro, com prata, com vestes finas, Eliseu nem recebeu o cara, mandou Geazi dizer assim, vai lá e toma 7 mergulhos lá no Rio Jordão e está tudo resolvido. Mas não vai querer o ouro e a prata? Não, nem quis olhar para o peão. Vai lá, toma 7 banhos lá no Rio Jordão, você vai ser curado de lepra. Tanto que Naamã ficou revoltado. Naamã falou, mas peraí, eu vim de longe para tomar banho no Rio Jordão, tem rio melhor lá na Síria? Aí os servos de Naamã dizem assim, ô senhor, se Deus tivesse falado uma coisa difícil, você não faria? Já que isso aí é fácil, dá 7 mergulhos no Rio Jordão, vai lá. E ele deu 7 mergulhos no Rio Jordão, e ele foi curado. E o mais importante, ele volta para a casa do profeta para agradecer, e ele diz assim, que a vida dele tinha sido transformada por isso. Que ele daria glória ao Deus de Israel. Ele não só foi curado do corpo, mas salvo na alma, seu coração. Mas o que eu quero enfatizar aqui, irmãos, é que ela pensou fora da caixa, ela quebrou um paradigma. Todos nós temos paradigmas, que são padrões psicológicos que norteiam nossas ações e nossas escolhas. Alguns de nós ouvimos a vida toda o seguinte paradigma: vou pagar na mesma moeda. E muitos de nós agimos por esse paradigma, ao invés de o valor do reino de Deus, de perdão e graça. Alguns de nós crescemos ouvindo o paradigma, o que vale é ser feliz. O importante é ser feliz. Não importa como, não importa se você quebra os princípios de Deus, não importa se você arrebenta com o seu casamento, não importa se você prejudica outras pessoas, o importante é você ser feliz. Paradigmas que norteiam todos nós. Todos nós temos paradigmas. Mas nós precisamos entender que os nossos paradigmas, ou os nossos princípios e valores, devem estar em harmonia com a palavra de Deus, e isso é conversão. Isso realmente é transformação, é salvação tomando o nosso coração. Deus nos salva dos nossos pecados, mas Ele também nos salva dos paradigmas, dos conceitos, dos valores que temos fora do seu reino, que são antagônicos ao seu reino, que são contrários ao seu propósito para a nossa vida. Ele nos liberta de tudo isso. Ele transforma pela renovação da nossa mente. Por isso nós devemos oferecer nossa vida, nosso corpo, tudo que somos e temos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque esse é o nosso culto racional. Que Deus possa agir na nossa vida de tal forma que Ele use a nossa vida, porque nós cremos no impossível, nós cremos fora da caixa. Ah, mas isso nunca aconteceu. Deus pode fazer. Ah, mas nunca vimos isso na nossa família. Deus pode fazer. Ah, eu nunca vi alguém. Deus pode fazer. Não limite Deus com a sua caixinha. Não limite Deus com seus paradigmas. Não limite Deus com as suas crenças. Hoje o pessoal fala muito de crença limitante, né? Acho que tem o Augusto Cury que escreve, alguns outros aí. Não, nós temos crenças que limitam, porque a gente esquece que nós temos um Deus do impossível. Essa menina creu no impossível, ela creu fora da caixa, ela realmente creu. A lepra não tem cura. O Deus de Israel, que tem um profeta lá em Samaria, pode curar. Vai lá, fala, vai lá, Naamã. Por favor, procura alguém para você chegar nesse profeta. E para você ver que o impossível pode acontecer. Para você ver que o milagre pode acontecer. Para você ver que Deus faz coisas que são impossíveis aos homens. Para você ver que o extraordinário, o inusitado, o inesperado pode acontecer na tua vida. Creia no impossível.
Quero perguntar a você aqui, será que Deus não está chamando você a pensar fora da caixa? Fora de preconceitos, fora de pensamentos, de valores que não estão alinhados com o reino de Deus? Deus não está chamando você a crer no impossível, será que Ele não está desafiando você a abandonar alguns paradigmas obsoletos, produtos da sua cultura, da familiar, da sua tradição? Será que Ele não está provocando em você circunstâncias improváveis para motivar você a crer no impossível? Porque é isso que acontece aqui. O rei da Síria escreveu uma carta para um rei inimigo. O rei de Israel viu isso como uma provocação de guerra. Ele rasgou as suas vestes, ele ficou louco em desespero, de medo. Mas o que Deus queria que o rei de Israel fizesse? É que ele se voltasse para Deus e cresce no impossível. Às vezes Deus nos coloca em situações que nos provocam, que nos desestruturam, que nos desconstroem, exatamente para que a gente possa olhar para o alto, para que a gente possa olhar para Deus e crer que o impossível pode acontecer na nossa vida e através de nós na vida de outras pessoas. Há um Deus que faz as coisas acontecerem. Há um Deus que faz as coisas acontecerem. Olha para esse novo ano de 2025 com fé, porque há um Deus que faz as coisas acontecerem. Há um Deus que faz milagres. Há um Deus que age de forma inesperada, inusitada, extraordinária, chocante. Há um Deus que faz algo surpreendente, coisas surpreendentes na vida das pessoas. E essa simples menininha creu nisso. E por último, eu quero terminar com essa verdade nesse texto, que Deus usa pessoas dispostas a cumprir o seu propósito em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Se você conhece um pouco da história de José, vou fazer um paralelo aqui. José, aonde ele foi, ele serviu, ele foi usado por Deus, ele abençoou. Não importa se ele estava na casa de Potifar, não importa se ele estava numa prisão injustamente, não importa se ele estava no palácio de Faraó, ele era a mesma pessoa, o mesmo caráter, o mesmo coração de servo, ele fez diferença em qualquer lugar que ele esteve. Essa menina aqui está como escrava, numa família de um povo opressor de Israel, um povo inimigo, ela está ali e ela está sendo serva de Deus ao invés de serva apenas de Naamã. Ela está sendo serva de Deus. Quero que você pense comigo aqui, às vezes nós queremos que Deus nos tire da situação. Eu fico assim, eu não vou dizer que eu fico irritado, mas eu fico assim, meu Deus do céu, quando alguém chega para mim e fala assim, pastor, por favor, ora por mim, porque eu estou trabalhando num lugar que não tem nenhum cristão. Mas o que tem isso? Que bênção, aleluia, não tem nenhum cristão ali, aleluia, você está ali para ser sal da terra e luz do mundo, você está ali para ser o embaixador de Cristo, você está ali para exalar o bom perfume de Jesus. Irmãos, às vezes você vai trabalhar no meio de crente e dá um brigueiro lascado, pelo amor de Deus, fica lá sendo luz, sal da terra, gente do céu, quer sair da situação a qualquer coisa, não, eu quero sair daqui, não, Deus precisa mudar, espera aí, Deus quer mudar você, antes de mudar o lugar onde você está, Deus quer transformar a tua vida, Deus quer fazer coisas inusitadas, inesperadas, antes de mudar onde você está. Você está tão desesperado de sair do lugar. Eu ia falar uma coisa, mas não vou não. Vou me segurar aqui. Gente. Deus. Fala, pastor. Irmãos, a menina dessa história podia ter pedido, Deus me tira daqui, por favor, me leva de volta para minha família, me tira desse lugar, eu ainda estou com um homem leproso, você sabe o que era isso para um judeu? Um judeu está convivendo com uma pessoa gentia, fora do seu país, ainda leproso, você sabe o que é isso? Ela podia ter falado, Deus me tira daqui, me tira daqui, me tira daqui. Essa menina aprendeu uma coisa, irmãos. O mais significativo não é o que acontece com a gente. Não. É o que Deus faz na gente. O mais significativo não é o que acontece a você, mas é o que Deus quer fazer em você e através de você. E aí não importa se você está numa casa como escravo ou se você está no palácio de Faraó. Até eu quero trazer um outro exemplo. O exemplo da rainha Esther. Você conhece a história da rainha Esther no Velho Testamento? Esther foi parar no palácio, Império Persa, dominando o mundo inteiro.
uma posição de rainha. Só que tem um cara querendo eliminar o povo judeu. E quando o seu tio vai conversar com ela, ela fala assim, não, mas eu não posso falar com o rei, eu corro risco de vida. Eu não posso chegar lá no rei e simplesmente falar, eu quero falar contigo, para você mudar o decreto que você já fez. E olha o que o tio dela disse para ela, eu quero mencionar esse texto, Mardoqueu. Quando ele recebeu a resposta de Esther, ele mandou dizer, não pense que pelo fato de você estar no palácio do rei, de todos os judeus só você escapará. Pois se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Foi por isso que você está aí no palácio. Não foi só para você viver no conforto. Não foi só para você tomar banho de leite de aveia da Avene, usar os melhores produtos, creme rinse. Não, não foi só para isso. Não foi para você viver no spa. Ah, gente do céu. Essas histórias o que nos mostram, irmãos? O que nos mostram? Não importa se Deus lhe colocou numa casa como escrava ou em um palácio como rainha. Deus tem um propósito nisso e quer lhe usar para realizá-lo onde você está. Não importa se você está numa casa como escravo ou se você está num palácio como rainha. Deus quer usar você onde você está. A gente não escolheu a família que a gente ia nascer, irmãos. A gente não escolheu o país. A gente não escolheu nada disso. Mas a gente nasceu pelo propósito divino. E às vezes você pode reclamar de onde você está. Às vezes você pode reclamar da tua casa. Às vezes geograficamente, às vezes da mobília, às vezes do lugar. Ou você pode reclamar da tua casa enquanto gente, família. Mas aonde você está, Deus tem um propósito na sua vida. Onde você está. E eu quero dizer para você que está aqui, se você faz parte da nossa comunidade aqui, a comunidade Shalom, como igreja local, se você está aqui conectado com a gente, se Deus tem unido você a nós, e nós todos estamos unidos nele e por ele, porque somos membros do mesmo corpo, mas eu quero dar uma palavra específica a você que é da nossa comunidade. Se você está aqui é porque Deus quer usar você para abençoar outras pessoas. Deus está aqui para usar você para fortalecer essa comunidade, e Deus está aqui para usar você para servir essa cidade que você está. Ontem, por acaso, um pastor lá de Campos de Goytacazes descobriu meu WhatsApp e perguntou, olha, pastor, estava procurando um pastor aí na cidade de Londrina, eu recebi um convite para plantar uma igreja em Londrina, o que o senhor me diz da cidade? O que o senhor me diz aí? O que o senhor pode me falar? Aí eu gravei alguns áudios para ele. Eu falei, a coisa fundamental para você entender, se você vier para Londrina, é que essa é exatamente a vontade de Deus para a sua vida. E se você está aqui em Londrina, irmão, amigo, se você está aqui nessa cidade, é para amar essa cidade, é para servir essa cidade. E nós existimos aqui como comunidade para abençoar exatamente essa cidade. Porque quanto mais você abençoa, mais você é abençoada. Essa menina está registrada aqui, não tem o nome dela, porque o importante não é a posição que ela ocupa, mas o papel que ela desempenhou no reino. A gente não tem o nome dessa menina, irmãos, mas Deus fez um milagre extraordinário através de alguém sem nome. Deus fez um milagre extraordinário através dessa menina. Por que é que Deus não pode fazer um milagre extraordinário através da sua vida? Por que é que Deus não pode usar você para abençoar outras pessoas? Por que é que Deus não pode realizar o impossível onde você está? Como canal da graça de Deus, do poder de Deus. Por que é que Deus não pode ser glorificado por você? Porque você é pequeno demais? Porque você é incapaz? Porque você está num lugar difícil? Nenhuma dessas questões são importantes diante do Deus que criou você para a sua glória, para o seu louvor, que está em você, que habita você na pessoa do Espírito Santo, que chamou você para a preciosa comunhão com Ele, e que diz que faz você pescador de homens. Essas questões não são relevantes. O que é relevante é se nós estamos seguindo Jesus, e deixando que Ele faça o que Ele quiser fazer, em nós